todos vimos o que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil, lá em Brasília. A gente sabe que nunca na história do nosso país houve uma devastação de símbolos dessa forma, nenhum momento de golpe. Todos os golpes, olha que o Brasil é farto em golpe. Nenhum outro dos golpes nós tivemos aquelas cenas de vandalismo, de barbárie, de afronta a símbolos do que é o Brasil, do que são os poderes constituídos, do que é o exercício da política em nosso país, símbolos que representam a nação. Eu vou repetir para que você me entenda. Nunca na história desse país, nem nos fartos golpes que tivemos ao longo da história, tamanha vandalização foi observada. Em momentos de golpe, em momentos que o golpe deu errado, em momentos de crise, aquilo jamais aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu tenho a impressão que tem gente que ainda não compreendeu o quão peculiar na história o 8 de janeiro vai ser uma data lembrada, igual, sei lá, alguns marcos. O 8 de janeiro de 2023, ele é um marco na história brasileira, como, sei lá, a revolta dos 18 Forte, lá em Copacabana, uma intentona qualquer, das várias que tivemos. Tem que ser marcado como uma intentona fascista, uma intentona golpista, uma intentona capitaneada por um líder de extrema-direita no Brasil. Foi lá e vandalizou os símbolos da capital do país. Nesse sentido, gente que talvez por estupidez, por não conhecer a história do país, não saber disso, achar que isso é fato comum, corriqueiro não é. Não é. A partir de você compreender que aquilo não é um fato corriqueiro, claro, a reação institucional também não pode ser usual. A reação institucional tem que estar à altura. Ela deve estar à altura daquilo que o desafio se coloca, do tamanho do desafio colocado. Deixa eu formular melhor. A gente viveu aquele momento completamente único, particular, triste da história do Brasil, da história da República. Não dá para achar que as coisas continuarão como antes. Aí, meu amigo, aí vem Clube da Esquina. Nada será como antes amanhã. Que lembranças eu tenho de golpe, que lembranças eu tenho de você. Nada será como antes. O que o Flávio Dino coloca como uma reação legítima, previsível, esperada ao 8 de janeiro, é o pacote antigolpe. Vou colocar aqui a matéria para a gente ler junto, para a gente compreender o fenômeno e debatendo se é apropriado ou não, tudo. Vamos colocar a matéria aqui para a gente ler. Eu separei a matéria do portal Metrópolis, viu? Aqui, compartilhar. Vai deixando o like, viu? Vai deixando o joinha aí. Dino, Flávio Dino, claro, né? Governo planeja enviar pacote antigolpe ao Congresso em fevereiro. Veja as propostas. O ministro da Justiça, Dino, se reuniu nessa quinta, anteontem, com secretários de Segurança Pública de estados e Distrito Federal. Ele falou sobre, né? Ele falou sobre o pacote antigolpe. Matéria do Goiano, cara. Gente boníssima, cara. Gosto dele, acompanhava o trabalho dele na Popular, o Thales Alcântara, repórter goiano, dos mais brilhantes de uma geração, viu? Excelente jornalista. Mais jovem, claro, eu sou old school, já sou velho no jornalismo goiano. Thales não, é da novíssima e talentosíssima nova geração do jornalismo goiano. Parabéns, Thales. Thales Alcântara. Vocês aí do Instagram, viu? Amanhã é o seguinte, youtube.com.br Pablo Costa. Vai lá, deixe seu comentário lá, porque é lá que eu vou ler, rapaziada, daqui a pouco. Beleza? Mas o que você vai ouvindo é a conversa. Mas venha você para a rapaziada, gente fina, elegante, sincera. Também você se inscreva no canal, que tá pintando pela primeira vez aqui, que o algoritmo jogou. Se inscreva aí no canal, por favor. E vamos ler a matéria. Vamos abastecer primeiro. Um carro
sem combustível, vai parar na estrada. Um ser humano sem aquele lubrificante de ideias, que pode ser muitas coisas, no meu caso é uma cervejinha, fica debilitado. Bora lá. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quinta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encaminhar ao Congresso Nacional, em fevereiro, o pacote antigolpe, com as propostas legislativas sobre a segurança e a defesa do Estado Democrático de Direito. A medida ocorre após os ataques terroristas às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Bem explícito, né? É uma resposta. Aquilo que a gente já havia falado. Entre as propostas constam a criação da Guarda Nacional, aumento da pena para quem participa e financia atos democráticos e responsabilização de plataformas pelo cometimento dos crimes nas redes. Aqui a gente acaba a reflexão. O projeto, na leitura do Executivo, na leitura do Poder Executivo, cabeçado nesse momento pelo ministro Flávio Dino, Poder Executivo não, porque isso não foi apreciado ao Lula ainda. Na cabeça do Flávio Dino, da equipe do Ministério da Justiça, das pessoas que são subordinadas ao Flávio Dino, o problema se dá em três grandes eixos. O golpismo brasileiro se dá em três grandes eixos. Precisa de polícia. Senão, não pediria a criação da Guarda Nacional. Precisa de polícia. A gente vai debater depois aqui que jeito, qual que é a gestão, se é a melhor hipótese ou não. A gente vai debater depois cada linha mestra. Aumento da pena para quem participa e financia. Não é só o Zé Mané que está lá, não. É aquele que fez o Pix também. Sim. Quem fez o Pix pro golpe também vai ter a pena majorada, de acordo com a proposta. Vamos ver qual vai ser o caminhamento. A gente vai analisar isso. Ou seja, mais polícia, pena maior. E agora, um ponto que a gente precisa ter atenção. A responsabilização das plataformas pelo cometimento de crimes nas redes. Ou seja, não é só o Zé Mané que está falando. É quem está deixando falar. É a plataforma. É o YouTube. É a rede social. Essa é a complexidade do fenômeno, por quê? Quem falou que a gente vive um momento simples? A gente vive um momento complexo. E momentos complexos demandam o quê? Respostas, tentativas de solução, porque eu não vou falar que isso é solução, não sei. A gente vai analisar. Mas tentativas de soluções, de solução, fora do trivial. Por quê? Porque o momento é complexo. Em reunião com os secretários de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal, o ministro ainda afirmou que o terrorismo político não pode ficar isento de consequências gravíssimas. Na ocasião, Dino ainda anunciou que haverá uma operação complexa na capital federal para garantir a segurança das cerimônias. E, rapaz, entrou o comercial. Aqui. Das cerimônias de início dos anos do Legislativo e Judiciário. Em 1º de fevereiro, parlamentares tomarão posse. Na mesma data, serão eleitos os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Após os vandalismos de 8 de janeiro, há receio de que haja um novo movimento planejado para as cerimônias do Congresso. Será que a inteligência dessa vez mapeou? A gente sabe o quão falha foi a inteligência do país. A gente não sabe se por incompetência ou por engajamento ideológico. Tenho a minha suspeita. Acredito que seja uma bolsonarização de parte do Estado brasileiro, em especial desses mecanismos de punição, controle, mas não posso afirmar. A reação
do Flávio Dino é de tentar estancar e tentar explicitar o quão grave foi tudo aquilo que vimos no 8 de janeiro. É importante. Não dá para dizer que não é importante. Propostas. Segundo o Dino, serão enviados ao Congresso dois projetos de lei, dois projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e uma medida provisória. Complexo! Dois projetos de lei, uma PEC e uma MP. Cada uma com uma dinâmica de tramitação. Complexo! A emenda constitucional visa criar, então, ou seja, precisa de PEC. Precisa de PEC para a criação da Guarda Nacional. Problemas. Já vamos aqui começar os problemas. Então, vamos começar pelas virtudes. Pontos positivos. A gente viu que o poder federal, a União, está muito dependente da força policial de uma única unidade federativa, que é a do Distrito Federal. Vocês sabem que a educação, a saúde e a segurança do Distrito Federal são pagos pela União, né? O Brasil tem pouca possibilidade de virar recurso de forma autóctone. Tem nós pagamos um fundo de suporte ao Distrito Federal, nós que eu digo toda a União, e não é por menos que Brasília tem um dos salários mais generosos do serviço público estadual brasileiro. Não estou falando do federal, não, do estadual. A Polícia do Distrito Federal é aquela mais bem paga do Brasil. Mesmo sendo a mais bem paga do Brasil, mais estruturada, mais bem treinada, por uma hipótese contaminação ideológica, os caras parece que tiraram o pé daquele momento que era para impor barreiras. As barreiras não foram colocadas. A ideia, o ponto positivo, é você criar uma Guarda Nacional sujeita, não, claro, ao governo do Distrito Federal, mas à União. Você divide a força. Opa, tem de cá, mas tem de cá também. Faz sentido, não faz? Agora vamos pensar de forma prática. Vai ser um concurso público? Eu não sei. Tem que ser, né? Tem que ser um concurso público. Por quê? Porque qual a alternativa a isso? Chamar gente treinada de outros estados. Aí fica igual a Força Nacional, né? Cada PM cede pessoas, né? Membros da corporação. O cara fica lá ganhando uma diária, uma gratificação, tal. Foi mandado no Brasil aí conforme essas operações pintam. É uma alternativa? É, mas aí, quando tá resolvendo um trem lá na Paraíba e tem um problema em Brasília, por exemplo. Chutando aqui coisa. Ou então, quando tá numa atividade com o presidente e tá pintando um problema em Brasília. Não sei, tem que pensar. O que eu sei é que não é rápido. Não é rápido resolver isso. Para não ficar em cima do muro. Eu sou a favor ou sou contra? Eu sou a favor. Eu acho que tem que criar, sim. Só que tem que compreender que não é para agora. É para a próxima crise que não está no radar. Isso é um projeto velho. Uns 3, 4, 5 anos. Você tem que primeiro garantir como que vai pagar, rapaziada, garantir financiamento. Aí você tem que passar a PEC. Aí você tem que abrir edital, fazer concurso público, esperar, montar a tropa. Aí depois que você passou todos aprovados, entendeu? Aí você vai fazer o treinamento. Aí que esses caras vão ter essa. Ou seja, a gente tá falando de um plano aí, um plano de 4, 5 anos, imagino eu. Mas eu acho que tem que ser feito. A longo prazo, não para agora. Não é uma solução para agora. Não vai resolver nada o problema de hoje. Continuando. Aqui, né, que a gente terminou, né? Pá, pá, pá. Um dos projetos de lei dispõe sobre o aumento das penas para quem participa e financia atos considerados antidemocráticos. O outro agiliza a perda dos bens
para quem participa de ações contra o Estado Democrático de Direito. Ixi, vai no patrimônio? Não sei a constitucionalidade disso exatamente, né? Porque, por exemplo, quando você vai no patrimônio de um traficante de drogas, por exemplo, a ideia por trás dessa busca é que tudo aquilo foi adquirido por meio do crime, certo? O cara não era professor da escola secundarista lá, como Walter White, que começa a virar aquele tanto de milhão de dólares, saca? Aí é o que justifica, que embasa essa grampeada no patrimônio da família, da pessoa. Agora, nesse caso, tem uma dificuldade de compreender. Por quê? Ué, o cara tava lá trabalhando de mecânico, igual aquele lá de Catalão que quebrou, o Claudinho, né? Que quebrou o relógio que era de Dom João VI, presente de Dom João VI. O cara é mecânico, compra uma casa e um Palio 2004. Juntou é dele, ué. Aí ele é golpista, ele entra lá. Mas no patrimônio do cara, mas por quê? Vocês entendem? Porque eu discordo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso, eu discordo desse da perda de bens para quem participa de ações contra o Estado Democrático de Direito. Majorar a pena, concordo. Aí, ok. Uai, o problema ficou sério, você tem que botar a pena proporcional ao tamanho da treta, velho. O que é mais treta? Antes estava mais de boa, né, cara? Quinta-feira, assim, de golpe de Estado, agora tem. Então a pena tem que ser maior. Por quê? Porque se o cara topar, vai ficar mais tempo em cana, rapaz. Vai pensar mais lá, vai ficar lá. Porque aí nós sabemos que na prática tem aquela teoria de um sexto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, era para ficar 3, vai ficar 4 anos. Era para ficar 2, vai ficar 3 anos. Ok. Sem problemas. Nesse caso que eu concordo. Discordo de um projeto de lei, concordo com outro e com a PEC eu concordo também. Agora vamos ver qual é a medida provisória. Por fim, a MP prevê responsabilização das plataformas no cometimento de crimes pela internet. Medida provisória? Segundo o ministro, a iniciativa não se trata de censura, mas sim de melhorar a velocidade com que as autoridades reagem ao que é dito na internet. Faz sentido. A exemplo do que o Tribunal Superior Eleitoral fez no segundo turno das eleições de 2022. Pedindo mais celeridade na resposta das plataformas. Porque assim, cara, às vezes se demora, velho. O trem já foi compartilhado 3 trilhões de vezes, saca? Aí, aí quando bloqueia não adianta mais, cara. Já virou print com todo mundo. Não que isso também não vai ficar assim, né? O print é eterno, a gente sabe disso, né? Só, cara, é uma tentativa, né? Vai resolver ou não? Cara, sinceramente, eu acho que não, mas eu acho que tem que ser feito. Vocês entendem? Acho que não vai resolver, mas eu acho que precisa ser feito. Essas são as propostas do governo, em linhas gerais, para tentar frear o golpismo. Uma resposta, como eu digo, institucional ao que vimos no dia 8 de janeiro de 2023. Quero saber sua opinião sobre isso. Quero que você fale aí embaixo, quero que você comente, concorda, discorda de tudo isso que a gente falou aqui. Vamos ver o debate de vocês aqui.